Amigos, vocês aí que já está comigo no YouTube há um bom tempo, hoje quero apresentar a vocês três aparelhos medidores. Nós vamos fazer uns testes aqui nesses capacitores. Lembrando a você que aqui ainda falta capacitor ainda de ar condicionado e alguns outros tipos de capacitor usados em eletrônica, tá? Nós vamos falar sobre esse multímetro analógico, o capacímetro digital e o alicate amperímetro. Nós vamos fazer alguns testes e vamos ver qual a diferença. Vamos começar primeiro com esses capacitores que é usado em tanquinho e máquina de lavar roupa e secadora de roupas. Depois passaremos para capacitores de micro-ondas. E também tenho aqui dois capacitores usados em eletrônica, tá bom? Então vamos começar pelos capacitores de máquina de lavar roupas. Aqui nós temos um capacitor que é usado para impulsionar o motor de um tanquinho. 45 micros, uma diferença de 10% para mais ou para menos. Nós vemos aqui um capacitor de tanquinho, 25 micros, tá? Que seria microfarads, diferença de 5% para mais ou para menos. Esse capacitor aqui, na verdade, ele é um capacitor de máquina de lavar roupas, tá? É um capacitor de 45 microfarads, também pode usar em tanquinho se precisar, mas ele é um capacitor para máquina de lavar roupas. Temos aqui um capacitor eletrolítico de 4.700 microfarads. E esse outro capacitor, 2.200 microfarads. Secadora, tá? Isso aqui é um capacitorzinho de secadora de roupa. 35.000 micro. Na verdade é 35 micro, tá? Não é 1.000 não, 35 microfarads. Diferença para 10% para mais ou para menos. E alguns capacitores de micro-ondas, que ele já está um pouquinho gasto, mas dá para a gente dar uma olhada aqui. No caso esse aqui é 0,80, tá? Esse aqui também 0,80. E esse 0,85. Então vamos fazer o seguinte. Capacitores 25 micro. Será que a gente consegue testar usando esse multímetro? Vejamos. Coloquei a ponta vermelha em um fio e a ponta preta vou encostar no outro fio. Deixa eu arrumar aqui porque está meio bagunçado as coisas. E esse aparelho está na escala de vezes 100. Também eu poderia jogar em vezes 1000, que fica mais forte. Mas vamos encaixar essa pontinha aqui. E vou tocar com essa ponta preta nesse aqui. E vamos analisar o que vai acontecer lá.
você nem viu, né? Exatamente, ele só dá um toquinho e não dá mais nada. Para que acontecesse alguma coisa agora, eu teria que mudar a ponta de prova. Como assim? Agora a preta vai aqui e a vermelha vai aqui. Eu inverti, tá? Aí você viu que ele deu uma mexida e não vai mais, ó. E se aumentar um pouquinho para vezes 1000? Vai ficar um pouquinho mais forte. Aqui, ó. Não vai mais. Agora eu tenho que mudar a ponta preta para cá. E agora eu vou encostar a vermelha. Você tem que observar, ó, nas medidas de capacitância, vocês nunca devem encostar a mão para segurar o fio, porque pode alterar as medidas. Nota que o ponteiro vai dar um pulo e vai parar. Vai voltar a zero. E não faz mais nada. Então significa que esse capacitor está bom, mas nós sabemos a capacitância dele. Se ele está ok ou não. Porque esse multímetro só revela se ele está aberto ou funcionando normalmente. E nesse multímetro, como será que vai acontecer? No analógico eu testei em 100 e 1K. E isso eu posso testar em 2M, tá? Ou eu posso baixar um pouquinho aqui, ó, 200K, 20K. Se lá eu testei em 10K, vamos testar isso aqui em 20K. Esse é o alicate amperímetro e aqui já é o multímetro digital, conforme você está vendo, ó. Ele vai dar uma escalinha de 200 ohms até 2M. Estamos aqui já com o capacitor posicionado. A ponta vermelha está em um fio do capacitor. Encostaremos a ponta preta nesse outro e iremos observar o que vai acontecer ali. Aqui dá para a gente pegar legal aqui, ó. Vou encostar aqui, você observa que no visor vai aparecer uns números. Isso não significa que foi a leitura do capacitor. Bom, eu encostei lá, apareceu aqueles números, agora eu vou encostar aqui de novo, não vai mais fazer nada. A não ser que eu inverta essas pontas agora. O vermelho passou para a esquerda, agora o preto. Aí você observa que eu vou encostar aqui e vai dar um pulinho lá, ó. Tá? Não significa, muita coisa significa que o capacitor tem condutividade. E no nosso amigo aqui, como é que nós vamos fazer? Esse capacitor é um capacitor de 25 micros. Vamos jogar numa escala apropriada. Eu tenho aqui a escala de 20, então vai ser pouca. Então vamos jogar na escalinha de 200. A de 20 é pouca porque o capacitor é 25. 200 vai conseguir ler. Isso aqui é o adaptador que vem para a gente colocar os capacitores pequenos aqui. Capacitor de cerâmica, poliéster, eletrolítico nesses furinhos. E esse aparelhinho vai encaixado ali e ele acaba medindo. Mas o que interessa, agora falei para você que isso aqui é um capacitor de 25 micros, com variação. Vou colocar aqui essa ponta. Vou deixar ele bem próximo para que a gente possa pegar. Vou encaixar agora essa ponta vermelha. Já encaixei aqui a ponta preta. Agora vou encaixar essa pontinha vermelha. E o nosso capacímetro marca que ele é de 20.3. Tendo a diferença, tá? E esse aqui não tem problema, pessoal, ó. Você pode tirar quantas vezes precisar a pontinha daqui, ó.
ele vai marcar o que está ali, 20,3. Lembre-se que tem diferença de 5% para mais ou para menos. Então, aqui você está vendo a capacitância real desse capacitor, tá? Muito bem. E tanto faz, se a gente inverter ou não inverter, vai dar a mesma coisa. Ou teria que dar a mesma coisa. Está invertido aqui. E 20,3, tá? Então você viu o teste de um capacitor de 25 micros, testando com os 3 equipamentos. Tá? Aqui você vê o 25 microfarads. 5% de diferença para mais ou para menos. E esse bichinho aqui? Zero 0,80 micros. Se nós for testar no multímetro analógico, os cabos aqui também bagunçados. Eu vou precisar de uma mão para segurar aqui para mim. Tá? Vamos colocar ele aqui. Muito bem. Nesse multímetro analógico, ele vai continuar na mesma escala. Só que capacitor de micro-ondas, você não consegue ter a leitura dele na escala baixa de 1K. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou encostar aqui. Vamos ver se a gente obtém a leitura lá em cima. Só um salto pequenininho. Mas vai ter capacitor que você terá que jogar em 10K. Então ele dará um salto um pouco maior. Deu um salto um pouco maior. Mas ele permanece aqui agora. Ele não vai sair daqui. Se eu querer uma nova leitura, sou obrigado a inverter as pontas. A vermelha vai para lá e a preta vem para cá. E você observa, quando encostar aqui, o ponteiro vai pular. E volta a zero. Que se ele não volta a zero, o capacitor está em curto. Se ele não der o pulo, né, o ponteiro não movimentar, o capacitor está aberto. Mas também não sabemos a capacidade desse capacitor usando esse multímetro. E se agora a gente usar o amperímetro e o capacitor, que é um multímetro digital, vamos ver? Ele está na escala de 20K, vou jogar em 2M, que é uma escala bem alta, vou encostar a ponta e você observa lá em cima. De novo, já não dá mais, né? Agora teremos que inverter a preta e colocar a vermelha aqui. Pronto, já não dá mais, ó. Para nova leitura eu teria que inverter. Muito bem, esse é o capacitor de micro-ondas. 80. Não estou conseguindo mostrar você. Meio apagado aqui, mas 80 micro, 3% de diferença. Se ele é 80 micros, tá, é zero, tá pessoal? Capacitor de micro-onda é 0,80, não chega nem 1 micro, tá? 0,80. E agora no capacímetro, como é que faz? Se ele é 0,80,
Então nós temos que descer aqui, ó. Se a escala está muito alta, não vai dar medida. 0,80 não chegou nem 1 micro, então vamos jogar para 2 micro, porque essa de baixo é muito baixa, 200 micro, tá? 200 NF. Então vamos deixar em 2 micro, porque ela vai fazer essa leitura normal. Vamos encaixar aqui a pontinha preta. Bom, lá no capacitor dizia que é 0,80. Vamos encaixar a pontinha vermelha. E o nosso capacitor diz que pontinho 803. Se é 0,80, 3% de diferença para cima ou para baixo, né? Para mais ou para menos. Então nós estamos com pontinho 800, né? Lá seria, então, 0,800. Aqui nós temos 0,803, tá? Nós estamos falando em micros. Então, lá no capacitor marca 0,80. Aqui nós temos 0,80 também. Essa casa de 3 teria que chegar em 9 para pular para 81, tá? Então, 0,80 micro. Então, esse capacitor está com a capacitância perfeita. Você viu o teste em todos os 3 equipamentos e como funciona. Esses capacitores aqui não vai precisar, porque eu já acabei de mostrar a você como funciona. São o mesmo modelo. Um capacitor de máquina de lavar roupa, 45 micro. %10 de tolerância para cima ou para baixo. Você já sabe que o resultado vai ser aquele mesmo, então vamos ver no capacímetro diretamente. Vou prender uma ponta, pontinha preta. E vamos na pontinha agora aqui, vermelha. Tá? Eu falei que era 40 micros. Nós estamos na escala de micro-ondas, que é 2 micros. Vamos subir até uma escala que dá para nossa leitura de 40, que seria 20 micros, é pouco, 200 micro. Você tem que saber qual a escala que seria apropriada, tá? E agora vamos ver se ele vai medir o nosso capacitor. Muito bem. Esse capacitor está com 45 micros, aqui ó, UF. Agora eu tenho certeza que esse capacitor está bom, porque eu estou usando um capacímetro. Então a diferença desses 3 equipamentos. Nesse aqui só apareceria números. Nesse aqui só daria um salto e voltaria talvez a 0. E esse me afirma que esse capacitor está perfeito. Se eu querer inverter, posso inverter. As leituras darão a mesma coisa. $45. Inverti aqui. Ele poderia me dar uma diferença, né? Porque ele está dizendo aqui que eu tenho uma diferença nele de 10%. Então ele poderia ser 45 para menor ou para maior. Muito bem. Agora nós temos aqui o pequeno capacitor. No tamanho, aí você imagina, né? Ó. Esse capacitor desse tamanho, 33 micros, 33. Agora imagine esse, 4.700 micro. 33 micro, o grandão. 4.700 micro. Olha o tamanho. 45 micros. 4.700 micros.
para testar esse capacitor de 47 micros, qual a escala apropriada seria aqui? 20 micros é pouca, e 200 micros é a escala ideal. Então vamos ver como que está as condições desse capacitor. Vamos colocar a perninha aqui. Vamos colocar essa outra perninha aqui. Olha aqui que deu 200 micro. O capacitor é de 4.700 micro. Então essa escala, vamos ver o que deu aqui. Não fez a leitura. 20 micros, tá? Joga aqui, ó, escala de 20. Dá para descontar 4.700 de 20? Vamos colocar aqui a perninha. Não deu a nossa leitura. Não deu a minha leitura ainda. E se a gente subir dois mil micros, ainda não vai dar leitura, tá? E 200, não, e 2.000 micros vezes 10. Lembra-te que o capacitor é 4.700. Aqui nós temos 2.000 vezes 10. Vai dar leitura. Vamos encostar aqui. $4.530, porque o aparelho é só de 3 dígitos. Então, no manual indica que quando for assim a gente tem que saber interpretar. Ele está com 4.530. Ele é um 4.700 e tem a tolerância, tá? Então esse capacitor está ótimo. 4.700, tá? Geralmente a tolerância dele é 10, 15%. Aí ele é o capacitor usado em fonte de alimentação. De vez em quando eu ponho ele aqui no uso. Tá? Tá aí, ó. 4.540 micro para 4.700. Agora você vê por que não consegue, com um aparelho desse aqui, você fazer a medida. Ele só ia dar um salto e voltar. Esse aparelho só te mostraria os números aqui no visor e voltaria. E esse aparelho, que é o capacímetro, ele te mostra a real. Por quê? Agora você sabe que esse capacitor aqui está em condições de uso. Por causa dessa escala, pessoal. Você tem a escala aqui, ó. Nós estamos na escala muito alta. 2.000 micro vezes 10. Então nós atingimos 20.000 micros. O que significa isso? Quando você for fazer as suas medidas, você tem que analisar 4.700. Qual a escala que vai caber 4.700? 2.000 ainda faltou, por isso que eu vim de lá para cá. Olha, eu comecei na escala aqui de 2 micro e vim subindo. 2.000 ainda não cabia 4.700. E 2.000 vezes 10, que dá 20.000, cabe 4.700. Então aí foi feita a leitura nessa escala. Quando você for comprar um capacímetro, aí tenta se identificar por essa última escala aqui, ó. 2.000 vezes 10.
Porque a maior parte dos capacitores, dos capacímetros, ele vai até 200 micro. E alguns chegam em 2000 micro. Mas aí, num caso, aí se você tivesse um capacímetro que iria fazer a leitura até 2000 micro, esse capacitor você não consegue fazer mais, porque 4700, ele morreu em 2. Agora aqui você tem até 20.000 micros. Existe capacitor de 330 micros. Olha onde nós estamos, 330 para 20.000. Então te sobra uma folga muito grande. Quando você for adquirir um capacímetro, tenta comprar um capacímetro que tenha essa escala 2000 vezes 10. Tá? E é um senhor aparelho. Quer dar uma olhadinha em um capacímetro, num capacitor pequenininho? Vamos ver se eu acho aqui. Tem aqui um capacitor que você vai gostar de ver. Esses capacitores é um capacitor cerâmico. Também tem capacitor desse aqui de poliéster. Esse aqui marca, vou ver se a câmera pega, 104. Tá? O 2G são outras indicações. O 104 é a capacitância desse capacitor. 104 que é NF. Nós estávamos trabalhando agora com microfarad. Agora nós vamos nanofarad. Se esse capacitor é de 100 NF, qual a escala que vai me caber 100? Então vamos a escala apropriada 200. Vai me caber 100, porque 20 é muito pouco, 2 micro já passou. Então 200 N. Vamos encaixar aqui. E vamos passar essa outra pontinha para cá. E exatamente, você viu que lá no corpinho dele marca 104. Aí ele marca 104 NF. Esse pontinho 5 aqui é a tolerância deles, tá? Então esse capacitor é de 104 NF. Você viu que bate certinho. Mas e essa pecinha aqui? Vamos ver se a gente consegue uso para ela. Então ficamos assim, ó. Esse adaptador para capacitor pequeno tem esses pequenos buraquinhos. A gente encaixa o capacitor neles. Principalmente você pode pegar o furinho do centro com qualquer um, da direita ou da esquerda, tá? Aí vai dar certo. E aí você não precisa ficar segurando nem usando essas pontinhas aqui, ó. E ele me marcou a mesma coisa, 104 NF. E se a gente fosse usar esse capacitor de CNF aqui, o que será que aconteceria? Então ficamos assim, ó. Eu vou usar a mesma peça aqui, né, que ele já está aqui. Esse aparelho aqui está em 10K. Aí eu coloco uma ponta de prova aqui, ó. E a outra nós vamos encaixar aqui. Vamos ver se vai dar alguma coisa lá no visor. Tá? Então vamos inverter. E vamos analisar ali. Certo? E mais nada. E aqui meu multímetro está na última escala, vezes 10K. Olha. Mas se você querer que ele dê continuidade de novo, você tem que inverter aqui, ó. Vamos ver? Olha lá. Tá? Então é isso aí. Você tem que ter os equipamentos corretos para você trabalhar. Sem NF, escalinha de NF apropriada. Tá joia? Aloysio 1783 mostrando para você hoje qual a função específica do multímetro analógico para medir capacitância, ou o próprio capacitor, ou multímetro digital. No caso eu usei um amperímetro, mas você também poderia estar com seu multímetro digital. Aí você vê que essa escala aqui, olha, ela é tão baixa, uma escala ainda de 2M, ou seja, 2 mega. Certo?
2M. Então, se você tivesse aqui um resistor de 200 e de 2M2, pode ser que ele ainda mede, mas 2M é o máximo. Aí, se você tiver um resistor aqui de 22M, já foi, não mede mais. 10M não mede, tá? Então, quando você for comprar qualquer aparelho, quanto mais alto essas numerações aqui, melhor será. Você tem bastante material para trabalhar, né? Agora, no caso, né? Falamos dos capacitores. Não é isso? Agora você já sabe testar capacitor de máquina de lavar, capacitor de tanquinho, capacitor de fonte, que é esse azulzinho aqui, à direita, e os capacitores que existem em plaquinhas para você fazer suas montagens, que é esse verdinho. Aloysio 1783, deixando para você um grande abraço. E se inscreva no meu canal para você usufruir de mais informações. Um abraço e até breve.